Salmo de número 29, o texto diz: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz partir as servas e a desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz: glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Glória a Deus. Este salmo tão lindo para nós é com certeza um salmo que realça a grandeza do nosso Deus. Mais da metade dele, ali do versículo 3 até o versículo 10, e por que não dizer a bênção do Senhor no versículo 11, ressalta o poderio de Deus. Na maior parte do salmo nós ouvimos da grandeza, da majestade, da compostura, da voz do Senhor que é poderosa. Quando o Senhor fala, aleluia, algo acontece, porque o nosso Deus é o Deus todo-poderoso, é o Deus criador. O salmo ainda fala da presença do Senhor, onde Ele está, aleluia, colocado, do seu poder, da sua presença majestosa. E ele diz que no seu templo, ou seja, no lugar da sua morada, se escuta algo. Você se lembra o que se escuta? A palavra de Deus diz glória, aleluia. No templo do Senhor, no lugar da morada do Senhor, se escuta. Alguém diz eternamente no céu, se está escutando esta palavra. Qual é a palavra? Glória, aleluia. E que lindo nós sabermos que nas nossas igrejas, que nós frequentamos, aonde nós estamos escutando a palavra de Deus, quando nós estamos cantando hinos ao Senhor, quando nós estamos escutando a palavra ser lida, aonde Deus habita, deve-se ouvir que? Isso mesmo, glória, aleluia. E eu agradeço a Deus por crescer dentro de uma denominação que não se sente constrangida de dar glória a Deus. E a verdade, meu querido irmão, que me chamou a atenção neste salmo, quando eu li, não foi a grandeza de Deus, porque esta nós estamos acostumados a ouvir dela, afinal a Bíblia Sagrada é um livro que nos ensina sobre quem Deus é, e Deus é grandioso, Ele é todo-poderoso, então não é difícil para nós encontrarmos textos sobre isso. Mas você sabe o que me surpreendeu neste texto do Salmo 29? Foi a colocação primeira de Davi, que falou nos dizer: dai ao Senhor. O mesmo autor que uma vez, num outro salmo, perguntou: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aleluia! Então o salmista Davi nos chama hoje a perguntar ou a questionar quanto da nossa vida, quanto das nossas palavras, quanto do nosso sentimento, quanto nós paramos para pensar no que dar ao Senhor. A verdade é que quando nós pensamos em oração, e eu digo: Senhor, eu vou tomar um tempo em oração, e se eu for sincera comigo mesmo, o que eu quero diante de Deus é pedir. Eu tenho uma lista de necessidades, eu tenho projetos, eu tenho situações na minha vida, na vida da minha família, eu tenho situações ao meu derredor que eu gostaria de pedir. Graças a Deus, muitos de nós também temos listas de intercessão, algo que é bíblico, mas interceder também é pedir em favor de alguém, uma bênção. Devemos ser intercessores pela igreja, por pessoas individuais, pela obra de Deus neste mundo, graças a Deus por isso. Mas hoje nós somos lembrados que dentre aquilo que nós oramos, fazemos, gastamos tempo diante do Senhor, Davi nos lembra a dar ao Senhor. E o que é que ele colocou como dar? Ele diz: dai ao Senhor, primeiramente, glória.
Já começamos neste salmo falando sobre isso. No templo de Deus, na presença de Deus, se ouve o quê? Isso mesmo, glória, aleluia. Eu tô aqui, meu coração, já querendo só dar glória a Deus, aleluia. Então ele disse a primeira coisa, eu quero lembrar a vocês para dar glória. Mas ele colocou no versículo 1, ele diz, os filhos dos poderosos deem glória e força. E esta palavra força me deixou meio assim, como é que eu posso dar força ao Senhor? O Senhor é dono de toda a força. Será que seria o quê? Eu manifestar a força do Senhor? Até que me veio uma palavra chamada proclamar. E eu gostei desta palavra aplicada neste texto, porque quando nós damos glória, nós proclamamos a glória, nós proclamamos a força de Deus. E foi isso que combina bem com o que o salmista fez. No Salmo 29, a gente acabou de ler, nós proclamamos ele, né? Não fomos nós, mas proclamamos a voz de Deus, o poder de Deus, o poder e a majestade, a grandeza da voz de Deus. E claro que a voz de Deus representa a pessoa de Deus. Então ele estava proclamando a força do Senhor. Então a primeira coisa que eu aprendo com Davi neste dia é de proclamar a glória do Senhor, de proclamar a força do Senhor. Então torna-se um exercício para nós como crentes, na nossa oração, na nossa vivência com Deus, no tempo que nós às vezes estamos dirigindo, ao invés de num pensamento somente pedir, somente até, por que não dizer, às vezes reclamarmos para Deus. Você não está sozinho nessa, eu também reclamo para Jesus, né? Para o Espírito de Deus, algumas vezes, o Senhor não estás vendo, o Senhor me ajuda, principalmente a ajuda, né? O auxílio, a direção, enfim, nós pedimos tantas coisas ao Senhor, mas hoje somos lembrados que nós, como filhos de Deus, devemos dar glória, aleluia, ao Senhor, não só com a palavra glória, aleluia, mas também proclamar a glória. Como se faz isso? É o que o salmista fez, Senhor, tu és um Deus glorioso, tu és um Deus majestoso, tu és um Deus de milagres, tu és um Deus amoroso. E você, quanto mais você ler a Bíblia, e os Salmos é um excelente livro, porque te ensina, né, a glorificar o nome de Deus. E se você ler um salmo destes aqui, eu estava passando o olho no anterior, né? Então que a gente começa a ler, você já sabe usar estas palavras para glorificar a Deus. E, irmãos, quando nós praticamos isso, é algo glorioso. Aleluia. Comecei a fazer isso não neste texto, mas quando o meu pastor ensinou isso há muito tempo atrás, ainda num culto da igreja, um culto de oração e doutrina, quando ele nos ensinou que a nossa oração deveria começar com um período de glorificação a Deus. E eu, ouvindo a voz pastoral, dando ouvidos a ela, comecei a exercitar desde aquela época. E aquilo me marcou e eu sempre guardei. E eu tento sempre praticar isso, que eu começo a minha oração, não é? Como a oração, um exemplo, inclusive a pregação foi sobre o Pai Nosso, fala-nos de exaltar o nome de Deus. E neste salmo nós somos chamados a dar glória, proclamar a glória, a grandeza, a força de Deus. No versículo 2 ele ainda diz, dai ao Senhor e a glória devida ao seu santo nome. Aqui não está o santo, né? Devida ao seu nome. O nome do Senhor, ele é poderoso. Aleluia. Ele não deve ser falado em vão. E aqui o texto nos lembra a dar ao Senhor a glória devida ao seu nome. E eu quero enfatizar na palavra dar. Porque quando alguém dá, alguém tem que estar do outro lado para o quê? Receber. E nós estamos sendo chamados pelo Espírito Santo de Deus nesta passagem a darmos a Deus. Ou seja, não é só um cumprimento de uma norma de oração, não é só no sentido de eu sentir a presença de Deus quando faço, porque acontece, mas a palavra nos chama a genuinamente dar. A um Deus que nos dá tantas coisas, nós temos a oportunidade de dar a Ele, aleluia. Nós não temos prata ou ouro para dar, nós não temos muito mais do que a nossa vida para dar. Que darei eu ao Senhor? Perguntou ao salmista, mas neste salmo ele diz, dai ao Senhor
a glória devida ao seu nome. Então, quando nós principiamos a nossa oração, devotando, dando a Deus a glória devida ao seu nome, Senhor, o teu nome, aleluia, seja exaltado no meio do teu povo, nós estamos ofertando, nós estamos dando a Deus. E eu quero entender de que Deus está do outro lado, recebendo esta adoração. E o versículo 2 termina: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, dar adoração é adorar, dizer palavras, dizer quanto o Senhor é grande, dizer aleluias, dizer glória a Deus, dizer Senhor, eu pertenço a ti, tu és soberano. Todas estas palavras que nós podemos dizer para Deus daquilo que Ele é, e nós conhecemos o que Ele é pela palavra de Deus. Quanto mais nós lemos estes salmos, mais nós conhecemos quem Ele é e mais nós podemos o adorar. Melhor dizendo, dar a Ele, aleluia, a nossa adoração. Querido irmão, querida irmã, que feliz eu estou no meu coração, estar rejubiloso de entender o privilégio que o Senhor nos dá, porque Ele não precisa. No céu, na sua morada, no seu templo, se ouve, aleluia, dia e noite, glória, 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 aleluia. O Senhor é eternamente glorificado e o será. Mas nós aprendemos que aqui, na nossa pequenez, nós temos a oportunidade de dar algo que Ele vai receber. E que na nossa oração neste dia, aleluia, mesmo que seja curta, que nas nossas orações daqui adiante, se esse ainda não é um costume da nossa vida, nós possamos oferecer primeiro ao Senhor, dar a Ele a glória, proclamar dele a força, o seu santo nome ser glorificado e adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Que Deus nos guarde, nos abençoe e continue nos abençoando e guardando nesta semana. Em nome de Jesus. Amém.